Capítulo 6 de Paulo, o apóstolo. Após 3 anos, Paulo volta a Roma e é recebido por Barnabé. Paulo também é apresentado a Tiago, Pedro e João. Paulo revela aos apóstolos tudo o que Jesus lhe disse e que foi arrebatado. Gabriela termina seu noivado com Procópio e, finalmente, os apóstolos passam a acreditar em Paulo, o convidando para morarem juntos. Todos finalmente passam a acreditar em Paulo. Paulo visita Gabriela e explica por que não pode ter um relacionamento com ela. Gabriela fica em choque e começa a chorar. Paulo pede para que Gabriela case com outra pessoa. E Gamaliel fala para Saulo sobre o dia em que Jesus visitou a sua casa e comeu com ele. No capítulo 6 de Paulo, o apóstolo, seguidores de Jesus ainda estão presos. Quando a menina pequena Tíria pergunta a Gabriela o que acontecerá com todos eles se eles irão morrer, Gabriela explica que se eles morrerem, então poderão ver Jesus. A menina fica animada e diz que quer ser a próxima a morrer. Gabriela abraça a menina e diz para ela deitar-se em seu colo. Enquanto isso, em Roma, há uma confusão instaurada na cidade. Urge uma figura com um capuz, olhando toda a confusão. Há muita destruição, incêndios e várias pessoas mortas. Um homem romano chamado Fábio chora e amaldiçoa os cristãos pelo que está acontecendo. Quando sua esposa, Rode, se aproxima, ela quer saber se os cristãos já morreram e o que aconteceu com Gabriela e os demais. O homem diz que provavelmente eles já estão mortos e a mulher começa a chorar. Vemos vários cristãos sendo levados para outro local e Rode pergunta o que está acontecendo. Seu marido diz que eles irão ser devorados pelas feras e que não pode fazer nada. A mulher chora e é consolada por seu marido. Ela quer saber se seu irmão ainda está vivo, mas o homem romano não sabe dizer. Ela corre à procura de seu irmão. Anos antes, Gabriela está em seu quarto e enfeita seu cabelo com um presente dado por Paulo. Ela cheira algumas lembranças, também dadas por Paulo. Quando ela se aproxima da janela e abre para respirar ar puro, então um rapaz chamado Procópio saúda Gabriela e diz que sentia sua falta. Ele lhe dá alguns lírios, pois percebeu que ela gosta desta flor. Gabriela agradece o gesto e cheira a rosa. O rapaz então a convida para caminharem um pouco. Gabriela aceita o convite e resolve sair de casa com Procópio. Ele voltou de viagem e quer falar um pouco sobre os acontecimentos com Gabriela. Do lado de fora, Gabriela só consegue lembrar de Paulo e de quando ele estava na sinagoga e ela reunida com suas amigas. Gabriela não escuta nenhuma das palavras de Procópio e tem lembranças de Paulo. O rapaz continua falando sem parar quando Gabriela olha para o lado e vê que Saulo está de volta. O rapaz então percebe que Gabriela não ouviu nada de sua história e ainda está apaixonada por Paulo. Matias aborda Paulo e o chama para conversar. O rapaz discute com Gabriela, dizendo como ela é capaz de ainda estar apaixonada por um perseguidor, o mesmo homem que matou Estevão. Paulo pergunta se pode conversar com Gabriela. Enquanto isso, na casa de Caifás, os preparativos para o casamento de Jonatas já estão acontecendo. Matias entra e fala para Caifás que Saulo está de volta. O que ele deve fazer? Caifás diz que Matias deve seguir Saulo para onde ele for conforme o combinado, que deve relatar tudo o que Saulo faz e deixa de fazer. Matias segue e Caifás fica pensando em seus planos malignos contra Paulo. Gabriela está conversando com Paulo. Ele diz que mudou de nome e que esteve todos esses anos se aperfeiçoando e aprendendo mais sobre o Senhor Jesus. Ele também esteve falando em sinagogas e menciona estar feliz ao ver que Gabriela seguiu com sua vida. Aqui ele também seguiu com a sua. Gabriela se espanta. Paulo fala que esteve durante muito tempo no deserto,
que esteve viajando para locais inóspitos e que esteve espalhando a mensagem de Jesus para gentios e para quem pudesse escutar. Ele esteve em oração com diversas pessoas de diversos lugares, na Grécia, em Tarso, em Damasco, na Síria, e que também esteve escrevendo suas cartas. Ele diz que não voltou antes, pois sabia que seria muito difícil todos os aceitarem logo após aqueles trágicos acontecimentos. Gabriela pede desculpas por não ter acreditado em Paulo quando ele disse que já estava convertido e que estava agora seguindo Jesus. Paulo diz que também não teria acreditado se estivesse no lugar de Gabriela. Ela pede perdão, pois assim que Paulo saiu de sua casa, Barnabé foi avisar a ele sobre o ocorrido. Paulo diz que está tudo bem e explica que agora quer ser chamado apenas de Paulo, que significa pequeno, quando Pedro e os demais apóstolos se aproximam com um clima não muito amigável. Eles se aproximam e falam com Gabriela, inclusive Procópio, que está muito chateado ao ver que Gabriela estava conversando com Paulo. Ele diz que agora está tudo explicado e rompe qualquer relacionamento que tinha com Gabriela. Ele diz que poderia ter feito de Gabriela a mulher mais feliz daquele lugar, mas ela prefere estar com um traidor como Paulo. Matias segue Paulo. Paulo estava na casa de Pedro com os demais apóstolos. Matias entra e fala que Caifás quer ver Paulo imediatamente para conversarem sobre aquele assunto mal resolvido. Pedro logo começa a ficar desconfiado, Tiago também. Então Paulo pergunta o que Matias e Caifás querem com ele, pois ele não tem nenhum assunto com Caifás. Matias insiste e Paulo diz que assim que terminar com seus amigos, ele pode ir conversar com Caifás. Agora é mais importante o que ele está fazendo ali. Tias vai embora e Paulo tem que explicar que não tem nenhum assunto com Caifás. Saulo começa dizendo que primeiramente quer pedir perdão a todos e diz que não conhece Tiago. Tiago se apresenta como irmão de Jesus e diz já conhecer o que Saulo fez por todo aquele lugar, inclusive envolvido na morte de Estevão. Tiago diz que jamais Paulo vai conhecer a igreja da qual ele tem as chaves. Pedro pergunta por que Paulo não veio antes para pedir desculpas, já que estava tão arrependido. Paulo diz que foi Jesus quem não permitiu e que agora quer ser chamado de Paulo. Apóstolos ficam indignados, pois dizem que somente os apóstolos ou o próprio Jesus pode mudar o nome de alguém. Paulo diz que se converteu e esteve estudando e pregando em nome de Jesus. E Pedro logo diz que Paulo sempre se achou melhor com seus estudos e suas viagens. João diz que Paulo deveria ter se esforçado para pedir o perdão antes, da mesma forma como ele se esforçou para acabar com o cristianismo. Paulo começa a perceber que os apóstolos não querem e não acreditam em sua mudança. Mais uma vez ele pede perdão e tenta explicar o que está fazendo, porém ninguém acredita nele. Enquanto isso, não muito longe dali, Barnabé é expulso da casa de Timão pela esposa de Timão. Ela diz que os apóstolos são chatos e impertinentes. Quando Timão desce as escadas muito envergonhado e pede desculpas a Barnabé, dizendo que sua esposa agora está assim, não suporta mais ouvir o nome de Jesus. Barnabé relembra a Matias que o Senhor Jesus os avisou sobre tudo isso. Iria aborrecer pai, mãe, irmãos, mulher e filhos, mas tudo seria em seu nome. Timão diz que vai tentar acalmar a sua mulher e fazer o seu trabalho dali mesmo, embora ela esteja sempre dificultando as coisas. Barnabé agradece e segue o seu caminho. Ele se encontra com Gabriela. Gabriela explica que Paulo acabou de voltar para a cidade, que está agora reunido com os apóstolos na casa de Pedro. Barnabé corre ao encontro de todos. Quando Barnabé e Gabriela chegam, Paulo já havia ido embora. Barnabé então mais uma vez acusa os apóstolos de não acreditarem em Paulo,
sendo que o próprio Jesus o escolheu. Pedro fica enciumado e não acredita que Jesus iria escolher um perseguidor como Paulo. Mas é claro que Barnabé defende um homem estudado, todo cheio de si e muito orgulhoso. Barnabé explica que Paulo não é mais assim. Barnabé fica chateado e pergunta por que a resistência dos apóstolos em aceitarem Paulo. Ele diz que eles estão sendo preconceituosos. Então surge a sogra de Pedro. Ela diz que escutou toda a conversa e relembra a Pedro sobre as falas de Jesus. Também lembra a Pedro que antes ele se chamava Simão e em alguns lugares se chama Cefas. Então Pedro não tem direito e nem autoridade para julgar um homem como Paulo. Se Jesus o escolheu, então cabe a todos eles aceitar Paulo como mais um dos seus. A sogra de Pedro e Gabriela resolvem deixá-los a sós, enquanto Barnabé vai buscar Paulo. Paulo já estava indo embora, enquanto é observado por Matias, que não tira os olhos de Paulo. Barnabé grita por Paulo e tenta o levar de volta até a casa de Pedro. Eles se abraçam e Barnabé diz que sentiu a falta de seu amigo. Ele tenta convencer Paulo a voltar, mas ele diz que não quer chatear Pedro mais uma vez. Barnabé não aceita o não como resposta e diz que vai levar Paulo assim mesmo. Ele pergunta se Paulo não quer irritar Pedro ou se não quer ficar irritado, e começa a brincar com a aparência zangada de Paulo, levando o amigo de volta à casa de Pedro. De volta à casa de Pedro, os apóstolos ficam chateados pois Barnabé está insistindo nessa história. Barnabé pede para que eles deem uma chance e escutem Paulo. Paulo diz que teve uma visão do Senhor e que o próprio Jesus falou com ele. Pedro diz que dessa história eles já sabem. Então Barnabé pede para que eles escutem e pede para Paulo falar sobre a experiência no templo. Paulo diz que foi orar pois estava sozinho e ninguém acreditava nele, quando o próprio Senhor Jesus apareceu para ele. Paulo explica que saiu de seu corpo e que seu espírito esteve com Jesus. Ele diz que recebeu ordens do próprio Jesus para levar a sua palavra para todos os confins da terra, para gentios. Pedro e os apóstolos então interrompem Paulo e perguntam para os gentios. Jesus pediu apenas que levasse sua palavra para todos os judeus, para o povo de Israel, mas Paulo insiste em que ele falou os gentios. Tiago e João então relembram da mulher do poço, que ela era samaritana. Então eles resistem em acreditar na história de Paulo. Paulo diz que foi esta a missão que Jesus lhe ordenou e disse que não seria fácil, que ele iria conhecer o sofrimento por causa de seu nome, e também que ele saísse com pressa de Jerusalém, e que não falasse com os apóstolos, pois eles não acreditariam. Jesus disse que eles não acreditariam na mudança de Paulo, mas ele sim. E isso bastava. Paulo diz que após essa experiência ele voltou ao seu corpo, mas sabia que era real, que seu espírito realmente esteve ao lado de Jesus naquele mesmo lugar. Ele então se encheu de coragem e pediu que o Senhor fosse à sua frente para qualquer lugar onde ele estivesse. Ele explicou como foi a experiência no templo, mas os apóstolos ainda assim se recusam a acreditar. Pedro acha praticamente impossível que o Senhor Jesus tenha pedido para Paulo levar a sua palavra também aos gentios, deixando assim a dúvida nos demais. E esse foi um pouco do resumo do capítulo 6 da série Paulo o Apóstolo. Se você está gostando da série Paulo o Apóstolo, deixa aqui nos comentários. E também de que parte do Brasil você acompanha a série Paulo o Apóstolo. Também se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!